Olá, esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Liver, refletimos juntos sobre temas suscitados pelo grande pensador, pelo grande líder espiritual, se a gente pode denominar dessa maneira, Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema que volta e meia a ele se referia, que é a revolução interior. Vamos tentar entender o que significa essa expressão que o Krishnamurti utilizava, a revolução interior. Esse tema, a revolução interior, é um dos temas mais marcantes dos ensinamentos de Krishnamurti. Talvez seja uma marca do seu trabalho, que nós estamos sempre habituados a ouvirmos e vermos discursos de que a mudança no mundo só pode vir se mudar o regime econômico, se mudar o regime social, se houver uma revolução. Muitas vezes se acredita que a revolução deve ser através das armas. Então, nós temos visto que, ao longo dos anos, as pessoas têm buscado uma justiça social, uma transformação no mundo, sempre baseado em ideologias, baseado na crença que você mudando as condições externas, que o mundo vai se transformar num mundo mais justo, mais pacífico, mais amoroso, e pouca ênfase vem sendo dada na mudança interior, naquilo que o Krishnamurti chama da única revolução possível, que é a revolução interior. Então, é uma abordagem totalmente nova, porque ela está calcada numa visão de mundo de que não é possível nós nos separarmos do mundo. E enquanto nós continuarmos como seres egoístas, gananciosos, preocupados apenas com o nosso prazer, com a satisfação dos nossos desejos, sempre com aquela saciedade, né, de possuir mais, de conseguir mais coisas, mesmo que para isso nós tenhamos que pisar nos outros, estimulando a competitividade. Esse tipo de mundo não vai terminar nunca enquanto as pessoas não tiverem uma nova consciência. Se não houver uma verdadeira revolução interior. Então, esse é um tema que nós trouxemos hoje. Aliás, a sugestão foi do Marco. Então, eu vou pedir a ele para começar a trabalhar conosco essa questão tão fundamental, se é possível uma verdadeira revolução interior que mude a maneira que nós vemos o mundo, que mude esse paradigma da separatividade. Pois é, Edu, tema desafiante esse, hein? Eu confesso que tem temas que o Krishnamurti trata que sempre passei meio batido neles, né? E quando a gente lança o tema para uma live como essa, aí não tem desculpa mais, né? Não dá para passar batido mais, né? A gente tem que mergulhar, tem que entender, pelo menos, mesmo que não seja um entendimento com a profundidade que ele dá, mas pelo menos com a nossa maior profundidade, né? E realmente esse é um tema que eu já vinha refletindo sobre ele, querendo mergulhar mais fundo, né? Por que o Krishnamurti usa a palavra revolução? Porque, repare bem, em relação às revoluções sociais, revoluções políticas, ele sempre diz que elas são inúteis, porque elas derrubam um regime e implantam outro.
e continua a mesma coisa, ou seja, continua a opressão, continua a dominação por poucos, né? Veja, por exemplo, a Revolução Francesa, que derrubou o governo, derrubou a monarquia francesa, matou um monte de gente na guilhotina, né? E pretensamente falava de liberdade, igualdade e fraternidade. Não teve nada disso, né? Porque com tanta matança, como que vai falar em fraternidade, né? Aí você vai ver a Revolução Russa, Revolução Comunista, bolchevique. 20 milhões de mortos numa guerra para derrubar o czar, implantar o regime comunista. E aí vira um regime fechado, um regime que poucos estão no poder, uma ditadura, opressão, e não a tal igualdade não acontece. Enfim, você pegar e realmente derrubar um governo para implantar outro, à força, você simplesmente vai tirar um padrão e botar outro, e qualquer padrão não vai ser justo, equilibrado, perfeito. Não é assim? Então, a palavra revolução, ela te chama para um certo radicalismo, né? Um rompimento. Né? Quando tem uma revolução, não é a mera substituição de um governo por outro, é um rompimento mesmo. Né? Aí, quando você transporta essa palavra revolução para o mundo interior, aí a gente vai ver que ele está apontando para algum tipo de rompimento. Né? Não esse das armas, do poder, da ditadura, nada disso. Mas um rompimento com padrões repetitivos de existência. Né? Todos nós, cada um tem seu modo de viver, seu modo de pensar, seu modo de ser. Em geral, vive nesse padrão a vida inteira, com muito pouca variação. Né? Aí a vida é o quê? Busca de prazer, busca de satisfação, busca de divertimento, fuga dos incômodos, sofrimento na hora das perdas. Essa é a vida humana, essa é a nossa vida. Aí vem a pergunta: é possível romper com isso para a vida não ficar na mesmice, na repetição de um padrão? É possível romper com os padrões sem colocar outros no lugar? Então, você vê que o assunto vai longe e demanda uma reflexão profunda, cuidadosa. O fato é que ele chama para um assunto que a gente não entende direito. E a gente precisa explorar e tentar entender o que seria essa revolução interior. Então, Edu, com esse chute inicial, eu devolvo para você continuar chutando essa bola. Eu estava me lembrando de um livro que eu li há muito tempo atrás, do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Né? E não sei se vocês leram esse livro, mas ele é muito interessante porque ele fala justamente sobre essa questão de um tipo de governo dá origem a outro, mas aquele que assume o poder acaba fazendo as mesmas coisas que eram combatidas quando ele não era governo, né? Então, nessa fábula, né, os animais se revoltam contra os seres humanos, que os seres humanos eram opressores, que abusavam dos animais, que causavam imenso sofrimento aos animais. E aí os animais fazem a revolução e os porcos assumem o poder. E aí eles começam a fazer as mesmas coisas que os humanos faziam, né? Então, é interessante assim, que a gente vê na história da humanidade exatamente isso. Né? Na Revolução Francesa aconteceu isso, como você mencionou, na Revolução Russa, né? Na Revolução Chinesa. Aqueles que eram os oprimidos passaram a ser os opressores. Eles aprenderam, de certa maneira, com eles e reproduziram os mesmos padrões de comportamento. Por quê? Porque eles continuavam seres humanos egoístas. Na hora que eles tiveram a oportunidade de chegar ao poder, eles
reproduziram os mesmos padrões de comportamento que estavam no seu inconsciente, de certa maneira, né? Então, Krishnamurti ele fala uma coisa muito interessante. Para você criar essa revolução interior, você tem que trazer à tona todo esse conteúdo mental egoísta, separatista, que é o nosso problema maior. E ele fala mais uma coisa: não adianta você começar a analisar para ver onde você está sendo egoísta, pegar, que nem se você estivesse descascando uma cebola, e aí, camada por camada, você é tentando entender o seu pensamento, o seu eu, corrigir uma coisa ali, corrigir outra aqui, mas, no fundo, quem estaria fazendo esse trabalho seria o próprio eu tentando se auto-lapidar, descascando as suas camadas, mas, no fundo, mantendo a mesma estrutura. Por isso que ele fala que tem que ser uma revolução radical, uma revolução que não fique apenas na superfície e que traga à tona todas essas imperfeições, não só aquelas que estão aparentes, que são evidentes externamente, mas aquilo que a gente pode chamar de inconsciente, né? Que são aqueles motivos que nós nem sempre reconhecemos que nós temos. O egoísmo ele se reveste de diversas artimanhas e as pessoas às vezes não reconhecem que são egoístas. As pessoas não reconhecem que são orgulhosas, não reconhecem que são medrosas, porque isso lhes causa um certo incômodo. Então, existe uma série de camadas que estão no chamado inconsciente e que nem sempre vêm à tona tão facilmente. Então, Krishnamurti ele faz uma pergunta que é fundamental, né? Será possível, de repente, você se tornar totalmente consciente desse seu eu separatista, desse eu limitado, desse eu que é a causa de todos os nossos problemas, desses pensamentos que buscam sempre o prazer, que estão sempre fugindo das coisas que nos trazem desconforto, que nos trazem medo? Será possível, de uma vez por todas, você trazer à tona tudo isso? E ele dá mais uma dica: você não pode usar a análise para conseguir se livrar de tudo aquilo que é o conteúdo indesejado da consciência. Então, eu devolvo para você, Marcos, para a gente começar a explorar essa questão da análise que ele tanto criticava, né? Hoje a gente está devolvendo para o outro igual a batata quente, né, Edu? Pois é, pois é. Você usou a palavra egoísta. É uma palavra que, no sentido comum, denota assim, o pão duro, aquele que não é generoso, aquele que não gosta de emprestar, aquele que se coloca em primeiro lugar, que é tudo para ele e tal. Isso certamente é egoísmo, mas existem N outras facetas do ego, de outras naturezas, que não tem essa coisa de ter, de possuir, de pondurismo, entendeu? Por exemplo, você mencionou o medo e o orgulho. São facetas do eu, né? E é fácil a gente falar dele. Difícil é perceber a nossa reatividade orgulhosa, por exemplo, né? Quando alguém age de uma maneira que a gente esperava um outro tratamento, ou esperava qualquer coisa, né? E a pessoa, sei lá, não olha, não corresponde, não te dá nenhuma atenção ou mesmo reconhecimento, sei lá, tantas coisas do nosso ego que se ressente, que reage orgulhosamente.
São muitas sutilezas, né? E, realmente, a dúvida que já me vem assim de início, Edu, porque quando a gente fala em revolução, a gente pensa naquela coisa imediata, né? Aquela coisa que rompe com tudo, né? Mas esse tal de ego, ele é tão insidioso, ele tem tantas sutilezas, ele é ah, tão jeitoso do jeito dele, que sempre vai aparecer uma outra faceta dele que você não sabia, que você não percebia, uma faceta de si mesmo, né? E aí eu realmente fico na dúvida de revelar esse ego num golpe só. Na verdade, se você estiver muito intenso no agora, muito, muito atento, muito desperto no presente ativo, você pode deixar o ego totalmente de lado. Mas, na sequência do tempo cronológico, o teu grau de atenção cai. Aí o pensamento começa com as suas especulações, com as suas comparações e tal, e aí o ego volta a tecer a sua teia. Então, assim, o Krishnamurti aponta, penso eu, essa revolução interior seria o desbravar de um território não egóico, um território em que uma inteligência maior, uma afetividade mais profunda, uma compreensão abrangente vem a nós, né? Mas se a gente quiser lutar por isso e botar isso como um objetivo, às vezes, vira uma ideia, uma projeção do próprio ego. Então, a mente é sutilíssima, né? Então, então eu vejo que, assim, também estou só tentando entender, não é uma coisa que eu saiba, não, né? Eu vejo que essa revolução interior ela é de momento a momento. Se a cada momento você puder detectar o ego e, nessa hora, tirar ele de cena, na sua busca de satisfação, na sua busca de prazer, na fuga dos inconvenientes, querendo sempre se dar bem, querendo sempre o melhor para si, né? Perceber isso, opa, tirou. Eu acho que essa revolução é sair do padrão do ego, porque todos nós vivemos, em geral, de uma maneira repetitiva, fazendo as mesmas coisas, mesmas opiniões, mesmos padrões de comportamento, né? E a vida humana se torna uma vida mecânica, sem graça, sem beleza, sem amor, né? E aí, romper com isso não é sair deslocadamente fazendo coisas diferentes externamente. Não, você pode até fazer as mesmas coisas externamente, mas romper interiormente com essa repetitividade mecânica, ou seja, está aberto para o novo, está aberto para o diferente, está aberto. Não que você tenha que ficar sempre procurando uma novidade, porque isso também é uma superficialidade, né? Mas você está flexível, permitindo que a vida dê o tom de cada dia. Talvez seja por aí, Edu. Vai contigo. Você falou uma coisa que é exatamente o caminho, né? É você estar realmente desperto, atento para tudo que está acontecendo à sua volta. E esse é o caminho que o Krishnamurti, de certa maneira, aponta, mas não como algo a ser seguido, né? Mas como um objeto de investigação. E ele fala uma coisa muito interessante. Você falou da dificuldade de manter a atenção, né? Porque, às vezes, você, de manhã, quando acorda, você está com aquela vitalidade toda, você faz a sua meditação, e você consegue um grau de atenção maior. Mas, ao longo do dia, você vai ficando cansado e existe uma tendência de você perder aquela vitalidade, especialmente se você está num ambiente estressante, você tem na sua vida algumas questões difíceis de serem trabalhadas. Então, o que o Krishnamurti fala é o seguinte, que você precisa de estar muito atento e não deixar que a sua guarda baixa. Porque quando você entra no conflito,
aí a sua energia vai lá embaixo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e meu amigo Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, sempre muito conectados com a realidade do nosso dia a dia. E o tema que foi escolhido para hoje é um tema muito profundo que trata da revolução interior, essa revolução que não se faz com as armas. Então, vamos aprofundar um pouco aquilo que nós conversamos no primeiro bloco. Se você se deixa envolver num conflito, e o conflito é sempre algo que tem a ver com o seu eu, com seus desejos, com seus medos, com as suas aflições, com a tentativa de conseguir fazer alguma coisa, chegar a algum lugar, tudo isso aí é aquela maquinação do eu. Se você mantiver a atenção muito viva o tempo todo, você não entra nesse jogo. E aí você não deixa a sua energia baixar. Então, por isso que ele diz, é algo que não é uma tarefa fácil de você manter a atenção durante todo o seu dia. E ele diz mais, se você conseguir durante o dia todo terminar tudo que você faz, sem deixar pela metade, o seu sono vai ser muito mais reparador. Você não vai gastar tempo sonhando. E o sonho, muitas vezes, rouba a nossa energia. E ele fala uma coisa muito interessante também, que quando você está levando uma vida estressante, uma vida cheia de problemas, no seu sonho, você acaba reproduzindo, dando continuidade a todo esse estresse, essa briga do eu com ele próprio. Você, por exemplo, você teve uma discussão com alguém, aí você parou a discussão e você continua pensando, eu devia ter falado aquilo com ele, que absurdo ele ter feito isso, eu devia ter falado isso, falado aquilo, ter feito isso ou feito aquilo. Então, você guardou aquilo. O pensamento continua, né, ativo em relação àquele conflito, aquele problema que não terminou. Aí, quando você vai dormir, se você não resolveu essa questão, você leva para o sono, né, e para os sonhos esse problema mal resolvido. E aí, de uma maneira simbólica, através de imagens, você continua trabalhando aquele conflito. Então, você não dorme direito. Vocês podem ver, quando vocês estão preocupados, você dorme, mas não é um sono reparador, porque a mente continua matutando, a mente continua agitada durante o sono e durante os sonhos também. Então, ele coloca uma coisa e ele diz, ó, não aceitem só porque eu falei, observem em vocês mesmos. Se você conseguir, durante o dia todo, estar atento para tudo que está acontecendo com você, tanto exteriormente quanto interiormente, e terminar tudo que você começou, quando chegou na hora de dormir, a sua mente está serena, está totalmente quieta, porque ela não está mais maquinando, porque aquilo que tinha que ser feito foi feito. Você observou e, em vez de reagir, você apenas tomou conhecimento do que estava acontecendo à sua volta. E ele dá o exemplo, por exemplo, do barulho, né? É muito comum, quando tem um barulho, você ficar muito incomodado com aquele barulho. Isso não vai resolver nada. Você não vai impedir que o barulho continue pelo fato de você estar revoltado, pelo fato de você estar reagindo com o barulho. Você pode simplesmente não brigar com ele. Você não consegue eliminá-lo. Simplesmente deixá-lo lá no fundo e não focar a sua consciência no barulho. Então, ele passa de ser um fator perturbador. Então, tudo que acontece à sua volta, tanto exteriormente como interiormente, tem que ser objeto de atenção
para que nós não venhamos a reagir tanto aos nossos pensamentos, às nossas aflições, aos problemas, e simplesmente observar e entender, e dessa compreensão, desse aprendizado, surge então uma ordem. Ordem essa que é a condição para que você possa viver de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica e sem conflitos. Edu, concordo, em tese, porque você consegue isso? Eu tento. Vamos dizer, é um trabalho que eu busco realizar, mas não é sempre que a gente consegue. Pois é, É mas então uma, vamos explorar isso eu aí. diria o Olha só. seguinte, que certos momentos eu consigo, mas eu não tenho ainda a capacidade de estar sempre com a energia lá em cima. Tem Eu momentos também. que a energia cai e aí a sua capacidade de atenção também cai. Isso Vamos lá, é então. algo muito... Por isso que isso aí tem uma pegadinha, a gente tem que ficar ligado. Olha só. Você falou, se possível, manter a atenção o dia inteiro, não é assim? E aí, a gente não mantém. Aí, quando a gente vê, a atenção escapou, não, volta a atenção. Aí gera o conflito. Né? Você querer forçar a atenção é uma forma de conflito. Né? O Krishnamurti fala estar consciente da desatenção. Então, aquele momento assim que você vai ver um filme, você vai ver qualquer coisa, você vai distrair, você vai deixar sua mente solta, né? Mas você está consciente que você está deixando ela solta, né? Então, assim, eu vejo que realmente, em tese, eu concordo com isso, que se a gente puder ficar totalmente inteiro no agora, igual, por exemplo, nesse momento que a gente tem que falar, eu e você temos que falar. Se a gente não estiver muito atento, a gente sai falando abobrinha. Né? Falar alguma coisa sensata, a gente tem que estar muito, muito focado nesse momento em que a gente está explorando esse tema. Né? Então, eu vejo que, na verdade, não dá para forçar a atenção. Mas, na medida em que a gente percebe a desatenção sem conflito, sem querer que tem que ficar atento, né, isso gasta menos energia, como você falou, que não vai ter conflito, né, do que se você quiser forçar a atenção. Agora, na verdade, a questão do ego tem a ver com a atenção, como a gente estava falando. Mas o grande lance é que o ego vai se revelando nas relações. Né? Na hora que alguém age de uma maneira X, Y, Z, é que você começa a reagir, como você falou. Né? Então, na verdade, essa atenção, ela não precisa ser aquela atenção forçada, né? Mas é assim, estar perceptivo de tudo que você sente. Então, se você sentiu um desconforto, que alguém fez alguma coisa que gerou esse desconforto, né? Olhar para isso, perceber isso. Né? Sempre tem um querezinho ali preso por trás daquele desconforto. Né? Se você foi ríspido com alguém, né? O que tem aí por trás? Tem uma raiva assim pontiaguda, uma coisa assim, descarregou uma coisa. O que seria essa raiva? Sempre é algum dissabor, alguma coisa que você não queria, não gostou. Né? Se você foi sarcástico com alguém. Né? Enfim, a gente tem tantas manifestações do nosso ego, de tantos tipos diferentes, e a gente só tem como percebê-las quando elas aparecem. Porque são como sementes que estão lá dentro, que a gente não vê no inconsciente, como você falou, né? E que aqui e acolá uma pipoca daquela de estoura. E aí você, opa,
olha só essa palavra ríspida aqui, olha essa gelada que eu dei em fulano, né? Olha o que fulano fez que me deixou desconfortável. Então, é na hora que a pipoca pula, que é a manifestação do ego, que é a hora que você tem a chance de ver esse ego. Que fora dessa hora, tudo é teoria, falar do ego. Né? Então, ou é aquela coisa no andar da vida, no desdobrar, né? Aquela pessoa que você convidou para almoçar e ela chegou sei lá, não deu valor, não quis conversar, ou a outra pessoa que você, de alguma maneira, gostaria de trocar alguma ideia, a pessoa não, também. Enfim, tem tanta coisa acontecendo nas relações, né? Coisas que você quer, coisas que você não quer, coisas que você resiste, coisas que você busca. Tantas coisas. Né? E a gente está sempre reagindo, né? Aos dissabores da vida. Isso são manifestações desse ego. Então, eu penso que essa revolução interior tem a ver com romper com a escravidão ao ego. E esse romper só pode acontecer de instante a instante, sempre que a gente percebe ele com as suas fazendo a vida ficar tensa, ficar disputada, ficar, né, aquela coisa, enfim. Eu acho que é o romper com os padrões do ego. Porque a vida mecânica e a vida repetitiva, né, de mesmas opiniões, mesmos gostos, fazer as mesmas coisas, a vida fica sem crescimento, né? Fica só repetição. Enquanto que a vida é um florescer, é um despertar, é um acordar, é um amar no sentido mais amplo e mais profundo. Né? Mas não, a gente quer viver no igualzinho sempre. Né? Estou falando interiormente, não estou falando exteriormente. Né? Ainda que, às vezes, um se reflita no outro, mas romper com os padrões de pensamento para viver sem padrões, viver com o novo. Não seria isso a revolução interior, Edu? Por aí. Krishnamurti fala uma coisa muito interessante em relação aos relacionamentos, porque é nos relacionamentos que nós nos conhecemos, né? Ele diz que o outro devia ser um espelho para nós mesmos, porque se nós queremos nos conhecer, é muito difícil você conseguir conhecer você mesmo, as suas limitações, simplesmente imaginando quais seriam elas. É no exercício do relacionamento é que você aprende sobre você mesmo. Se você, por exemplo, marido, mulher, namorado, ou mesmo também pai, filho, pai, mãe, enfim, qualquer relacionamento, ele serve como um instrumento poderoso de autoconhecimento, na medida que você permite que o outro seja um espelho de você mesmo. Você vê o que você está, como que você está reagindo quando o outro, entre aspas, fala alguma coisa, né? Se o outro fala e você reage, automaticamente você percebe, né? Se o outro faz alguma coisa e você tem uma reação de crítica, você está se conhecendo. Poxa, eu estou criticando o que o outro fez. Quer dizer, então você toma conhecimento que aquele ato gerou uma reação sua de crítica, de condenação. Então, sempre os relacionamentos geram um conhecimento sobre nós próprios que é valioso. Então, é muito importante que nós tenhamos essa postura de aprendizes, essa postura de estar aberto para olhar as coisas como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Porque na hora que você olha, mas não quer ver, não adianta, você está apenas reafirmando aquilo que você já sabe. Agora, se você olha com honestidade, com abertura, disposto a se autoconhecer e trazer à tona
inclusive aqueles aspectos mais sombrios da sua personalidade, aí sim essa mudança pode acontecer. E o Krishnamurti traz uma outra colocação que é muito interessante, né? Que ele diz que quando existe um relacionamento profundo, não existe separação entre eu e você, entre o observador e quem está sendo observado, né? Nós sempre temos esse hábito, que é até cultural, educacional, de nos colocar como seres separados. E esse é o maior entrave à, à possibilidade de você superar o egoísmo. Se você já parte do princípio que você tem esse eu, e esse eu é verdadeiro, ele existe e é a realidade, e o outro está do lado de fora, você tem, então, né, que tentar conduzir a sua vida para atender os seus interesses, você não vai chegar a essa revolução interior que é tão necessária. Então, o Krishnamurti dá essa dica que é algo para ser trabalhado durante toda a nossa vida, né? Entender que nós não somos um observador que está observando o mundo do lado de fora. Tanto a natureza, uma árvore, o, o companheiro ou companheira, né? O filho, o pai, a mãe, são, na realidade, seres que estão dentro de nós, não fora. É aquela frase famosa do Krishnamurti, né? Nós somos o mundo está em nós. Então, se nós conseguirmos entender, nem que seja um pouquinho, essa afirmação de que não há separatividade, que é uma grande ilusão achar que nós podemos observar o mundo como se nós estivéssemos à parte, como se nós fôssemos separados do mundo, apenas como observador que está observando e tentando entender o que está acontecendo lá fora. Se nós rompermos, como o Marx falou, com esse padrão de comportamento separatista, aí pode ter início essa revolução que tem a ver com a compaixão. É interessante que o Dalai Lama fala na revolução da compaixão. Tem muito a ver com essa revolução que o Krishnamurti propõe. Porque a compaixão, o que que é? É você sentir paixão com, é você quebrar a separatividade, né? Você sentir que você e o outro estão sentindo a mesma paixão, estão compartilhando do mesmo amor, compartilhando, né, dos mesmos bens, compartilhando da terra, compartilhando da luz, compartilhando dos alimentos, compartilhando da vida, em última instância. Isso é uma coisa fantástica, fantástica, né? E essa é a revolução da compaixão, que é também a revolução do amor, porque o amor não separa, o amor une. Então, quando você olha o outro, não como um ser que está do lado de fora e que você tem que dominar, tem que entender, tem que, de alguma forma, né, controlar, mas você vê que o outro e você não são coisas separadas, né? Que não existe um observador e a coisa observada lá de fora. Isso é realmente uma verdadeira revolução, não é, Marcos? Você está inspirado hoje, hein, cara? Do que você falou aí, sabe o que me veio? Que não existe bem isolado. Não pode existir o meu bem se for à custa do seu mal. Né? Em qualquer relacionamento. Ou o bem é para todos, ou não existe bem para mim que não seja para você. Não é? Isso é a revolução da compaixão. É essa sacada de que não existe bem isolado. Mas o egoísmo humano tem esse vício de achar que ele quer o bem dele e o resto não interessa. Por isso é que nos relacionamentos eles se deterioram, a maioria deles, né? Porque a pessoa se fecha no seu centro de interesses, procurando o seu bem, né?
sem ver o bem do todo, né? De todos os envolvidos. Então, assim, perceber isso e viver de acordo com isso é uma revolução. Porque o padrão humano não é esse. O padrão humano é eu primeiro, o resto depois, né? Minha satisfação, meu bem-estar, meu prazer, meu isso, meu aquilo. E romper com esse padrão significa o seguinte: só vai ser bom para mim se for bom para você também. Senão não é bom. Né? Isso é uma revolução. Estamos chegando ao final de mais um programa Diálogo sobre a Vida. E é sempre bom lembrar que esse programa fica disponível, depois de passar na TV Suprem, ele fica disponível no canal da União Planetária no YouTube, que é o canal Suprem. E vocês podem ver vários programas antigos que estão ali disponíveis. Então, até a próxima. Namastê.